poder secreto da oração e do jejum, Mahesh Chavda, liberando o poder da igreja que ora. Capítulo 4. Qual é sua função? Nunca me esquecerei da época em que ministrei no cerrado do noroeste da Zâmbia, África, porque Deus usou essa experiência para me ensinar algo sobre o meu chamado e a descrição da minha função no seu reino. O Senhor curou muitas pessoas numa multidão de 10.000, mas lembro-me bem de um homem que fez uma enorme confusão naquelas reuniões com as suas muletas caseiras. Seus tornozelos eram tortos e suas pernas eram grotescamente curvas. Ele estava assim há 55 anos. Depois de receber a oração, suas pernas se endireitaram e ele começou a saltar entusiasmadamente. Creio que essa cena foi muito semelhante à que Pedro e João viram em Atos 3, do 3 ao 9. Ele não conseguia parar de pular de alegria. Também orei por um menino de 16 anos que estava confinado a uma cadeira de rodas com poliomielite desde 1 ano de idade. Sua mãe entrou numa fila com ele para receber oração e, depois da oração, ele escorregou para o chão e permaneceu ali enquanto eu continuava a orar pela fila. De repente, ouvi um clamor no meio da multidão e vi muitos cadeirantes a cerca de 100 metros começando a pular. Tive de sair para buscar minha máquina e fotografar aquelas curas milagrosas, sabendo que apenas Deus poderia fazer tais sinais e maravilhas. Enquanto eu voltava para o lugar da reunião, vi o menino que era paralítico pulando e começando a correr. No momento em que cheguei ao lugar em que ele estava deitado no chão, ele já tinha passado rapidamente por mim. A mãe do garoto chorava tão profundamente que todo o seu corpo chacoalhava em soluços convulsivos enquanto se agarrava à cadeira de rodas vazia. Lugar em que seu filho havia passado muitos anos da vida sem nenhuma esperança. Quando ela me viu chegando, imediatamente caiu no chão e começou a jogar punhados de pó sobre seu corpo. Meu intérprete falou que ela dizia: "Obrigado, grande chefe, por vir até a África e curar meu filho." Gentilmente a coloquei em pé e lhe disse: "Querida mãe, quero que você saiba que eu sou um pequeno servo do maior dos maiores chefes. Seu nome é Jesus, e ele é aquele que curou seu filho hoje." Então, outra mãe gritou por mim com uma voz pesarosa, e quando me virei, vi uma pobre mulher desesperada que usava uma saia esfarrapada e apenas um pedaço de pano sobre os seus ombros. O problema não era a falta de decência ou civilização, mas a pobreza extrema. Em regiões distantes como aquelas, poucas pessoas podem comprar sapatos ou outros luxos. A maioria consegue comprar apenas um pedaço de pano. Essa pobre mulher disse: "Por favor, Senhor, não me preocupe comigo. Mas o Senhor poderia orar pela minha filhinha?" Olhei à minha volta e disse: "Sim, mas onde está sua filha?" A mulher levantou a saia dela e ali, escondidinha, atrás dos trapos que cobriam sua mãe, estava uma pequena menina de 3 anos de idade. Ela estava usando uma saia rasgada e uma blusa suja, mas eu ainda podia ver claramente os enormes furúnculos que cobriam seu corpo e se aprofundavam em sua pele. Mahesh, é assim mesmo que me sinto. Sabia que a garotinha estava sentindo uma dor terrível. Para tornar as coisas piores, quando a mãe se abaixou para me mostrar o que estava errado com sua filha, seu chale escorregou dos ombros e vi que um lado do corpo da mulher estava literalmente comido por uma doença que parecia lepra ou algo do tipo, algum tipo de fungo que a consumia totalmente. Sabia que aquela preciosa mãe também estava em grande dor, mas ela queria que eu orasse por sua filha. Segurei as duas em meus braços e orei por elas de todo o meu coração. Quando me voltei, a mãe falou comigo com muitas lágrimas escorrendo pelo rosto. "Obrigado, Senhor, por vir da América abençoar este pobre povo." Não consegui conter as lágrimas e a compaixão que senti naquele momento. Quando saí de lá,
senti o Espírito de Deus me perguntar: você sentiu compaixão por aquela mulher e sua filhinha? Eu disse: sim, Senhor. Então ele me disse: Mahesh, é assim que me sinto em relação a todos os povos da terra. Eles estão feridos e machucados sem a mensagem do meu Filho Jesus Cristo. Quero que você os ajude. Compartilhe a mensagem de vida. Onde está o exército? O Texas Rangers, um grupo de patrulheiros que mantinham a lei e a ordem no Velho Oeste dos Estados Unidos, deixaram um legado inspirador. Conta a história que um xerife em determinada cidade do Texas mandou um telegrama urgente para o quartel-general dos Rangers que dizia: envie um exército. A cidade se revoltou. Estão fazendo uma confusão e a anarquia está começando a dominar tudo. O xerife recebeu uma sucinta resposta característica: encontre-me no trem das 4 horas. Na tarde seguinte, o xerife ansioso e um prefeito mais ansioso ainda esperavam impacientes na plataforma enquanto o trem parava. Viram então apenas um ranger texano descendo calmamente na plataforma com seu rifle Winchester nas mãos. Os cidadãos exercitados olhavam para o ranger e quando finalmente... Texas Rangers era um grupo de patrulheiros no antigo oeste norte-americano no tempo de sua colonização, cuja história ficou bem conhecida pelos filmes sobre o Velho Oeste assistidos no mundo todo. Então, e quando finalmente o trem parou, seus rostos começaram a perder a cor. Eles se encontraram com o ranger e perguntaram: onde está o exército? O ranger olhou bem no fundo dos olhos deles e disse com firmeza: um tumulto, um ranger. Isso aconteceu porque o ranger sabia que ele era o que ele representava e toda a extensão do seu poder como oficial da lei. Minha mensagem a você é simplesmente esta: Deus deu um tumulto para você, Ranger. O seu trabalho é sentir o que Deus sente pelo mundo e fazer alguma coisa. No que diz respeito a Deus, você é o delegado com autoridade, o sinal e as armas de execução que ele deixou para lidar com as obras do inimigo. Consulte o manual de funções. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram o dia em que Jesus deu aos seus discípulos a autoridade e a força para expelir demônios e curar os doentes. Vejam também em Marcos capítulo 6, do 7 ao 13, Lucas capítulo 9, do 1 ao 6. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus 9, 37, 10, 1. Na verdade, essa descrição de função era uma parte dela, por 2 razões. Primeiro, era uma vaga imagem espelhada de Jesus do chamado dele de Isaías 61. Foi uma antecipação ou um exemplo do que aconteceria depois que Jesus tivesse terminado sua obra na cruz e dado a seus seguidores o incrível dom do batismo no Espírito Santo, começando no Pentecostes. Segundo os discípulos, posteriormente depararam com um obstáculo aparentemente intransponível quando encontraram um demônio que se recusava a sair aos pés do Monte da Transfiguração. Vê Mateus 17, 21, Marcos 9, 29. Esse foi o dia em que os discípulos aprenderam sobre o poder secreto do jejum e da oração no ministério de libertação, sinais e maravilhas. Por que eu, Senhor? Muitos cristãos deixam seu caminho para evitar a responsabilidade pelas outras pessoas, mas eles não percebem que simplesmente estão seguindo o padrão de Caim, que fez a mesma pergunta de uma forma diferente. Não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? A resposta do Senhor ainda é a mesma: sim. Jeremias, o profeta, asperamente confirmou as consequências eternas da nossa responsabilidade de ajudar a salvar as pessoas quando profetizou: ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor,
Administrem justiça a cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor. Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível por causa do mal que vocês têm feito. Jeremias 21:12. Tiago, o apóstolo, nos advertiu no Novo Testamento. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:7. Sobre que bem estou falando? Deixe-me ilustrá-lo, como um fato que ocorreu na infância de minha esposa. Quando Bonnie tinha apenas 7 anos de idade, ela e suas primas brincavam de esconde-esconde no celeiro do rancho em Elkins, no Novo México. Bonnie pensou que havia escolhido um lugar seguro para se esconder e apoiou-se no escuro entre 2 montes de sementes. Vestida apenas com shorts e camiseta e um par de sandálias tipo havaianas, ela agachou-se e quase tocou a parede do celeiro. De repente, de algum lugar bem atrás dela, Bonnie ouviu um assobio amedrontador. É o guizo de uma cascavel mortal que estava pronta a dar um bote. Aterrorizada, Bonnie escapuliu e correu para a casa a fim de buscar seu pai. Quando eles voltaram ao celeiro, Bonnie olhou para baixo e percebeu que estava usando apenas um pé do par de sandálias. O pai de Bonnie entrou no celeiro com alguns dos ajudantes da fazenda e alguns minutos depois voltou carregando uma enorme cascavel morta. E um pé das sandálias de Bonnie estava agarrado às suas presas. Que imagem viva do nosso escape de Satanás, do pecado e da morte, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Milhões de pessoas ingenuamente estão brincando em lugares sombrios que acreditam ser um lugar seguro. A realidade, porém, é que existe uma serpente impiedosa, o demônio, a fomentar um desejo maligno para destruir toda a humanidade. Por nós mesmos, somos totalmente despreparados, desprotegidos e incapazes de nos precaver dos ataques da serpente. No entanto, Deus está chamando o mundo para correr para o Pai e para suas mãos, a Igreja, para liquidar a serpente. Jesus fez tudo isso no Calvário. Entretanto, ele depende da Igreja para espalhar o Evangelho e aniquilar os demônios. Infelizmente, muitos de nossos irmãos estão brincando como se a serpente fosse apenas um sonho ou um mito. Conhecemos a verdade. Temos o poder para libertar as pessoas, a autoridade e a ordem para fazer exatamente isso. E agora, as últimas palavras que Jesus falou a seus discípulos enquanto estava na terra nos oferece mais 2 dicas quanto à nossa descrição de função. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mateus 16, 14 ao 19. É evidente que os discípulos de Jesus levaram a sério suas palavras porque não fizeram uma reunião para discutir o seu mandamento final. De acordo com o verso final do Evangelho de Marcos, eles se mostraram embaixadores da palavra. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Marcos 16, 20. Tem uma pergunta: quando isso parou? Por quê e com a autoridade de quem? Quem na terra poderia ter mais autoridade do que Jesus Cristo? Qual dos discípulos poderia ser culpado por ensinar que as palavras finais de Jesus
talvez pudessem passar. Existe um sinal nos evangelhos de que Jesus faria uma declaração de tal peso, sabendo que tudo passaria como muitos dos provérbios dos homens caídos? A única resposta é óbvia. As palavras de Jesus nunca passarão. É esperado que tenhamos um evangelho como o de Marcos 16, 14 ao 18, que prega, derrota o demônio, cura enfermidades, liberta os prisioneiros e libera o oprimido. E isso pode apenas ser feito pela maneira divina, por intermédio de vidas devotadas à oração e ao jejum e pela fé absoluta no Filho ressurreto de Deus. Os apóstolos e discípulos do primeiro século eram pessoas que oravam e jejuavam constantemente. Eles manifestavam toda a obra vista na vida e ministério terrenos de Jesus Cristo. Esse padrão de ministério sobrenatural e alcance ousado continuaram bem até o segundo século, tempos após a morte de Paulo e dos discípulos originais do Cordeiro. O ministério deteriorou-se porque a relação de intimidade entre Deus e o homem entrou em decadência, tanto pela apatia, heresia e forma de religiões feitas por homens, quanto pela política que se alastrou na igreja. É tempo de retomarmos o ministério que o inimigo roubou do povo de Deus. Deus quer nos encher com ele, de coração para coração, com uma relação de intimidade e obediência à sua vontade. Exatamente como Jesus orou no dia em que se rendeu aos seus acusadores. Vê João 17. Quando reivindicamos nossa herança como filhos e filhas de Deus e começamos a buscar sua face em oração e jejum, todos os milagres dos evangelhos e do livro de Atos voltarão ruidosamente ao cotidiano da igreja. É bem simples assim. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. João 17, 20 ao 26. A evidência é incrível. A descrição de função que Jesus deu aos seus seguidores há quase 2000 anos ainda se aplica a seus seguidores hoje, exatamente como foi aos discípulos em Mateus 17, 21, que deveriam orar e jejuar para vencer os obstáculos mais difíceis da vida e do ministério. Assim, você e eu precisamos ter comprometimento com a oração e o jejum hoje, exatamente como era esperado que os discípulos do passado pregassem o Evangelho, ordenassem um arrependimento, orassem pelos doentes e expulsassem os demônios. O mesmo é esperado de você e de mim. Minha próxima declaração talvez lhe cause espanto, mas está na Bíblia. Você recebeu autoridade para ressuscitar os mortos, embora isso possa ser feito estritamente na autoridade e direção divinas. Creio que a igreja desta geração começará a ver mortos ressuscitados como sinal e maravilha em um nível nunca visto na história da igreja. Também sei que isso nunca acontecerá até o povo de Deus descobrir e praticar o poder secreto da oração e do jejum. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Deixe-me esclarecer este ponto se houver alguma confusão. Se você for um crente no Senhor Jesus Cristo, então você é um discípulo. Qual é a descrição de função de um discípulo? Jesus fez a melhor descrição. Estes sinais acompanharão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. As pessoas que Jesus comissionou e enviou 2 a 2 eram gente comum como você e eu, porém isso não importava ao Filho de Deus. Sua descrição de função incluía a responsabilidade de curar o enfermo, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Jesus disse: vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, 8b. A igreja esquivou-se dessa descrição de função em favor de uma versão revisada do que parece ser preferência por esconder-se por detrás das 4 paredes, permanecendo sentada nos bancos, limitando a luz divina a um seleto e pequeno povo escolhido. Não, a palavra de Deus e seus propósitos não mudaram. Deus nos chamou para ser curados e levar seu manto de cura conosco, por onde quer que formos. Ter esse nível de unção e cura na nossa vida tem um preço. Demanda uma vida de oração e jejum disciplinados. Meu amigo, se você não tem nenhum objetivo ou alvo particular em Cristo, com certeza não terá sucesso e não alcançará nada. Paulo não teria nada a ver com essa abordagem de vida cristã. Não fazer nada, não saber de nada, não correr nenhum risco, ele corajosamente declarou: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Filipenses 3, do 13 ao 15. Você encontrará pessoas necessitadas que nunca encontrarei. Isso acontece todos os dias na sua rotina de trabalho, de ida ao supermercado perto de sua casa ou ao posto de gasolina para encher o tanque do carro. Jesus fez isso com os discípulos. E Deus está fazendo o mesmo com você, um tumulto, um ranger. Uma necessidade sobrenatural, um cristão cheio do Espírito e ungido com o poder de Deus e autoridade para usar. Uma lição da história. A história é um grande mestre, e aquelas gerações que atentaram para suas lições foram mais sábias do que aquelas que não lhe deram ouvidos. O difícil período que envolve a Segunda Grande Guerra e o Holocausto judeu, tem muitos exemplos que demonstram a necessidade urgente de os servos da luz se levantarem e serem considerados na guerra contra os servos das trevas. Algumas pessoas cuja coragem e visão serviram como padrão de luz contra a nuvem mortal, a gourenta, que se estabeleceu na Europa, levantaram-se durante os densos anos daquela guerra. Apesar da opressão quase total e da tirania que experimentaram sob o ataque violento do Terceiro Reich de Hitler, poucos ousaram exercitar sua liberdade de escolher o caminho certo e, agindo dessa maneira, prover vida a outros. Oskar Schindler era um homem de negócios e um nazista que pretendia construir um império social e financeiro para si, explorando a ocasião da guerra. Schindler não foi bem-sucedido no seu negócio antes ou depois da guerra, mas durante aquele período negro do império de terror de Hitler. Oskar Schindler envolveu-se na libertação de 1.200 judeus cujas vidas e linhagem familiar teriam sido extintas eternamente nos fornos dos campos de concentração da Alemanha nazista. De algum modo, esse homem de negócios teve seu coração mudado. Todo o seu sistema de valores foi transformado e, como resultado, ele começou a mudar seu negócio de fabricar armas para o negócio de salvar vida. Oskar Schindler
conseguiu fazer com que judeus refugiados e prisioneiros fossem transferidos para sua fábrica como trabalho escravo e propositadamente mandava seus trabalhadores carregarem as armas com munição de festim. À medida que a situação ficava cada vez pior, Schindler começou a vender seus recursos particulares e frequentemente arriscava sua vida para comprar a vida de mais e mais judeus antes que embarcassem para a morte nos campos do exército nazista. Finalmente, as forças aliadas começaram a entrar nas fronteiras alemãs e libertar a Europa, e Schindler ainda foi oficialmente considerado um membro do partido nazista. Foi forçado a deixar a Alemanha. Um filme descrevendo sua verdadeira história mostra em sua cena final a despedida de Schindler a centenas de judeus refugiados, que ele pessoalmente libertou dos fornos de Hitler. Enquanto olha para o povo, Schindler percebe que havia apenas alguns à luz de muitos que viu serem arrastados para a morte. Enquanto ele olha para suas poucas posses que restaram, seu anel de casamento e o carro que ele precisava para escapar da prisão e possível morte, Schindler grita: mais 10 vidas, mais 10 eu poderia ter salvado, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais. Enquanto assistia a essa cena dramática do filme, a lista de Schindler, meu coração pulava no peito. Pensei, se mais pessoas desobrigadas a usar a estrela amarela dos judeus tivessem exercido a liberdade, eles teriam de escolher a honra, mais pessoas teriam vivido. Oskar Schindler gastou toda a sua fortuna comprando vidas da lista de mortos de Hitler. As 1.200 vidas salvas daquela época se multiplicaram para mais de 6.000 vidas, embora 6 milhões de vidas judias tinham sido brutalmente extintas e com elas milhões teriam nascido. Há uma voz profética com autoridade divina gritando as palavras de Oskar Schindler: sem Cristo toda alma perecerá. O propósito final de todos os cristãos é libertar aqueles que estão sob a escravidão da morte. A única ordem para todo aquele que crê em Jesus é salvar outros. O aspecto eterno da nossa vida na terra é nosso investimento na vida eterna de outras pessoas. Qual é a sua descrição de função? Ser como Jesus em palavras e em obras, fazer suas obras e muito mais pela sua ordem. A melhor maneira de concluir este capítulo e preparar o nosso coração para o próximo capítulo é lembrar e meditar na profecia que definiu o chamado do Messias e define o seu chamado, bem como o desta geração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Você também foi chamado e ungido pelo Espírito Santo do Senhor para pregar o Evangelho da esperança ao pobre. Você também foi enviado e capacitado para curar o coração ferido e proclamar a libertação aos cativos. Como discípulo de Jesus, você recebeu autoridade em seu nome para dar visão aos cegos, libertar aqueles que vivem oprimidos pelo diabo. E hoje, talvez como nunca, você é ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora vem a questão mais difícil. Você está preparado para fazer as ordens de Jesus, assim como foi ordenado a fazê-las? Então você deve estar preparado para pagar o preço e dizer com Jesus para a sua geração: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, 21b. O primeiro passo para o sucesso e o triunfo para todos nós talvez seja o mais difícil: encontrar o lugar da humildade verdadeira.